Quero conversar com vocês hoje sobre PGBL, sobre a Previdência, que muitos de vocês já escutaram vários vídeos aqui no canal, eu incentivando vocês a fazerem Previdência, incentivando a fazer PGBLs todo final de ano, para bater o imposto de renda, né? Ensinei vocês a fazerem essa estratégia, principalmente quem faz imposto de renda completo. Mas o que eu tenho visto, assim, que ainda está faltando alguns conhecimentos, é sobre isso que eu quero falar hoje, para agregar os conhecimentos que vocês têm que ter ao decidirem ter essa atitude de fazer PGBLs, fazer previdências para minimizar o imposto de renda e, ao mesmo tempo, estar fazendo investimentos de longo prazo. Uma vez que a vantagem do PGBL é você fazer uma previdência e você juntamente escolher a tabela regressiva, ou seja, você está trocando o pagamento do imposto de renda, deduzindo no ano que você faz seguinte a Previdência, o imposto de renda de 27,5% para quem paga essa alíquota, e lá na frente, após 10 anos, pagando 10%. E o que eu quero falar, destacar como ressalvas e cuidados que vocês têm que ter ao fazer o PGBL. Primeiro, o PGBL é um investimento de longo prazo. Você vai ter esse diferimento fiscal após 10 anos de cada aporte. Então, ou seja, você faz um aporte agora, você tem que esperar 10 anos todo o montante. Não é porque você abre o PGBL agora, esse mês, daqui 6 meses você coloca um novo valor, daqui um ano você coloca mais um pouquinho, ou seja, daqui 10 anos você vai retirar, aqueles valores que você colocou depois do primeiro, ele não tem 10 anos. Então, o primeiro grande erro que eu quero salientar é, cada aporte tem que fazer 10 anos, para você ter a vantagem fiscal da tabela regressiva, e não da data que você se inscreveu, que você abriu o teu PGBL. Segunda observação, quando você faz um PGBL, você vai lá, negocia com o teu assessor de uma corretora, você negocia com o gerente de um banco e você escolhe o PGBL que naquele momento faz sentido. O que acontece? Não é porque você fez esse PGBL agora, você escolheu o fundo, porque o PGBL, o dinheiro da Previdência, ele vai ficar num fundo previdenciário. Não é porque você escolheu este fundo que você não tem que fazer mais nada. Você tem que acompanhar. Você tem que ver se esse fundo, daqui 1 ano, 2 anos, ele está prometendo e está integrando a mesma rentabilidade, porque foi o motivo de você decidir. Se esse fundo, por algum momento, ele passar a não corresponder às suas expectativas, você acompanhar, por exemplo, eu vejo previdências que as pessoas esquecem dele lá, e quando vão analisar, esse fundo está pagando 90% do CDI, quer dizer, não está pagando nem 100%, está pagando muito baixo. E você, por não estar acompanhando, fica esperando que o teu gerente vai te ligar e falar assim, olha, Patrícia, vamos tirar, vamos modificar esse PGBL, vamos fazer outro fundo. Muitas vezes, a maioria das vezes, eles não vão fazer isso. Você tem que acompanhar. E o que você vai fazer neste momento que eles não estiver correspondendo? Você vai fazer uma portabilidade. Você vai escolher um outro fundo e você pode escolher esse outro fundo dentro do próprio instituição bancária que você já está. Por exemplo, você tem uma previdência no Banco Itaú, você tem uma previdência no Banco do Brasil, você tem uma previdência na Icatu. Você pode trocar dentro do próprio banco, dentro da própria instituição, fazer uma portabilidade, ou então você pode, inclusive, trocar de instituição. E o que é o mais interessante no Instituto da Portabilidade? Aquela data que você fez aquele aporte, aquela data vai junto. Então, se aquele PGBL ficou por 3 anos naquela instituição, quando ele chegar numa outra instituição ou num outro fundo, ele vai levar essas informações. Então, aqueles 3 anos vão com ele, tá certo? Então, você naquela outra instituição vai ficar mais 7 anos para completar os 10 anos da tabela regressiva, entende? Então, isso é o Instituto da Portabilidade. E você pode fazer quantas portabilidades ao longo desses 10 anos você quiser. E eu estou falando 10 anos que eu estou considerando que você vai querer resgatar, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, durante o tempo que esse dinheiro estiver investido, você pode fazer quantas portabilidades você quiser, que esse dinheiro não vai modificar a data do aporte. E você vai para um outro fundo e que vai render melhor para aquele outro momento da economia que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos numa economia no nosso país que a renda fixa e a renda variável, elas intercalam. Tem época que você tem que, sem fazer nenhum esforço, você está ganhando bastante na renda fixa. E tem época que a renda fixa cai, ela fica muito baixa, pagando pouco, né? Na época que a gente teve o CDI a 2%, as taxas Selic 2%, o CDI acompanha, quer dizer, nós tivemos fundos de renda fixa rentabilizando 2% ao ano, é muito pouco. Então, nesse momento, se o teu dinheiro estava num fundo de renda fixa, você tinha que portar para acompanhar melhor e depois para o multimercado, para o fundo de ações, uma carteira diferente e depois voltar. Tá certo? De repente agora voltar para a renda fixa, como agora a renda fixa está um fundo atrelado à inflação. Então, quer dizer, você tem que estar acompanhando o mercado para fazer essas portabilidades. Terceira coisa,
Não faça resgate, porque se você quiser mudar o fundo, você faz a portabilidade. Se você resgatar, você vai ter o imposto de renda. E o imposto de renda, se você fizer o resgate, o dinheiro vier para a tua conta, para depois você levar para outro fundo, você vai ter a tributação do imposto de renda de acordo com o tempo que você está investido. E normalmente você não vai estar na melhor alíquota, na alíquota de maior vantagem, tá certo? Então, atentar com a diferença entre a portabilidade e o resgate. Uma quarta informação. Quando você faz uma previdência, um PGBL, o teu objetivo primário é você fazer um investimento de longo prazo, é você pagar menos imposto de renda naquele ano, você trocar o imposto de renda para pagar no futuro um imposto de renda uma alíquota menor. E quando você faz, você tem que colocar um beneficiário, porque na tua ausência alguém tem que receber. E muitas vezes, quando você é casado, né, você geralmente coloca o cônjuge, eu faço no meu nome, eu coloco no nome do meu marido faz e coloca no meu nome. Ao longo dos anos, que o casal vai investindo, vai ter outros tipos de investimento, você pode lá na frente mudar esse beneficiário. Não é porque você escolheu, por exemplo, eu escolhi meu marido lá atrás, que eu vou ter que manter aqueles fundos para o meu marido como beneficiário. E eu aqui já contei uma outra vez para vocês, eu já compartilhei. O que nós fizemos, eu e meu marido, há uns anos atrás? Quando a gente já passou a ter uma quantidade de investimento, onde ambos já seriam herdeiros, né? Já teríamos, na falta do outro, nós já teríamos outros patrimônios. O que a gente optou? Por pegar todos os nossos PGBLs, os meus e os dele, e tirar o nosso nome. Então, no meu PGBL, o meu marido não é mais o beneficiário e nos dele eu não sou mais. Por quê? Porque o PGBL ele tem uma vantagem de não transitar em herança. Então, quer dizer, no caso da falta minha e do meu marido, os nossos filhos já vão receber esse dinheiro e além de receber esse dinheiro, é como se fosse um seguro. Eles vão receber, não vai ter que pagar, não vai transitar em herança, o dinheiro já é automático, eles não vai ter que pagar, esse dinheiro do PGBL não vai ter que passar por um inventário, já vai automaticamente para eles. E mais, por exemplo, nós moramos em Brasília. Em Brasília não tem sobre o PGBL, no nosso estado, o imposto sobre transição de herança. Tem estados que o PGBL é tributado, então você tem que ver no teu estado se você teria que pagar. No caso do Distrito Federal, os meus filhos vão receber o PGBL sem a transição de herança, sem o encargo, o imposto que tem sobre quando você passa de pais para filhos, e também não vai ter que fazer inventário para resgatar esse dinheiro. Esse dinheiro automaticamente do banco já vai para eles, tá certo? Então, uma outra vantagem que o PGBL tem, você pode a qualquer momento mudar os beneficiários. Entra lá no sistema onde eles estão e muda. Tira o fulano, inclui ciclano e você coloca quem você quiser. Uma outra vantagem que você tem, o PGBL não necessariamente precisa ser o beneficiário, cônjuge e filhos. Você, por exemplo, vamos dizer, você às vezes tem um sobrinho, ele não é teu herdeiro, e você cria ele, o irmão, uma irmã, você tem um sobrinho que você cria, você considera como filho. É uma maneira de você deixar uma previdência, na tua ausência você deixar para ele. Na tua ausência, esse dinheiro vai ficar para ele. Então você pode escolher quem você quiser como beneficiário no PGBL, tá certo? Outra vantagem que o PGBL tem, ele, apesar de ser um fundo, ele não tem o come cotas, porque nos outros fundos que você investe normal, de banco, fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, esses fundos eles têm todo maio, todo novembro, o come cotas, que é o provisionamento do imposto de renda a pagar. É deduzido uma parte, depois quando você resgata, você complementa ou diminui. Tem um ajuste fiscal. A Previdência, o PGBL, você não tem isso, você tem e é juros sobre juros. Então, quer dizer, isso é uma vantagem também, porque não tendo come cotas, não tem retirada do dinheiro, então só acúmulo financeiro. Então, essa é mais uma vantagem que vocês podem saber que tem um fundo previdenciário. E para completar, um outro detalhe que você não pode ignorar, a taxa de administração. Todo fundo previdenciário tem taxa de administração. E muitas vezes, quando você... Por exemplo, eu vou pegar o exemplo quando a renda fixa ela estava alta, caiu e agora voltou a subir. Quando você decidiu por aquele fundo que você escolheu, uma taxa de administração para aquele fundo justificava uma taxa de administração de 1,5%, 2%, 1%. E de repente nós passamos por um período onde as taxas de renda fixa caíram muito. E naquele momento, se ganhar 2% ao ano e pagar 1,5% de taxa de administração, você não está ganhando nada. Então você tem que observar, além de tudo, em que momento que o seu fundo se encontra e qual a taxa de administração que está sendo cobrada. E muitas vezes, conforme o teu fundo previdenciário vai aumentando, pode ter certeza, se você for lá no teu gerente, você negociar e falar que não está satisfeito, que vai tirar, que está ganhando pouco, automaticamente eles vão lá e dão um jeitinho. Esses dias eu acompanhei uma cliente que estava com fundo previdenciário com mais de 1 milhão
e estava pagando uma taxa de 1,5. Quando eu falei para ela reclamar, na mesma hora o gerente falou, claro, e baixou para 0,8 de taxa de administração. Então, cabe a você observar se a taxa de administração está justificando o trabalho do fundo e o momento que aquele fundo se encontra, se ele está rentabilizando. Porque muitas vezes a taxa de administração pode estar comendo a tua rentabilidade. Fique esperto. Negocie. Qualquer diferença de 0,5% ao ano, de 1% ao ano, dará muita diferença no futuro nos teus investimentos. Não ignore os pequenos negócios, as pequenas negociações. São inúmeras vantagens, mas você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ver se o PGBL é adequado para você, se você realmente faz imposto de renda completo, para que você tenha as vantagens fiscais e você tenha todas as vantagens da tabela regressiva, você tenha essa vantagem de poder no futuro ser uma herança para os seus filhos. Então, analisa se é o teu caso e faça bons investimentos. Vamos junto fazer boas escolhas e trazer segurança para a nossa família.